Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Marcela, ouvintes. Boa tarde, Vera. Sobre a votação no Tribunal Superior Eleitoral, já está 3-1 pela inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Parece que a coisa está praticamente resolvida. E você ia comentar o voto perdedor, né? O voto pró-Bolsonaro. Pois é, houve um voto divergente logo na abertura da sessão de hoje, que foi o voto do ministro Raul Araújo. Primeiro, ele contrariou aquela expectativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de que iria pedir vista. Como eu já tinha antecipado aqui no Viva Voz, ninguém acreditava nesse pedido de vista, mas era possível que ele abrisse a divergência, como de fato fez. Ele deu muitas voltas ali para minimizar os ataques que o Bolsonaro perpetrou contra as urnas eletrônicas, contra ministros da própria corte, contra a justiça eleitoral, a rigidez do processo eleitoral brasileiro, e dizendo que não era de tanta gravidade, que o próprio fato de mais pessoas terem comparecido às urnas do que em eleições anteriores mostrava que aqueles ataques não surtiram grande efeito e que a pena tinha de seguir o efeito provocado. Então, nem Bolsonaro se elegeu e nem as pessoas deixaram de confiar nas urnas eletrônicas, então isso tornaria os ataques menos graves. Essa postura dele e esse tipo de argumentação que percorreu todo o longo voto que ele deu, irritou bastante outros ministros, Sardenberg. Ficaram muito incomodados com o que consideraram ali um excesso de contorcionismo jurídico do ministro para limpar a barra do Bolsonaro e dizer que o que ele tinha feito não era grave. Tanto foi assim que a ministra Carmen Lúcia, numa coisa que é bastante inusual, interrompeu o voto dele para fazer uma observação e contrariá-lo no meio do voto. E depois o ministro que votou em seguida a ele, Floriano Azevedo Marques, fez questão de dedicar quase um trecho inteiro do seu voto a derrubar ponto a ponto o voto do ministro Raul Araújo, que ficou também incomodado com isso e disse que aquela situação tinha que ser comparada a um incêndio. E se um incêndio causa grandes estragos, é uma coisa, mas que se não causa tanto estrago assim, é outra. Enfim, acabou saindo a pior a emenda do que o soneto, mas está esse climão aí formado no TSE. O que chama a atenção são os votos longuíssimos. Ninguém esperava que depois do voto do relator, os outros votos também fossem tão compridos. Mas pelo que eu conversei com uma fonte lá interna, isso se deve ao fato de ser um julgamento que está mobilizando tanta atenção do país. E aí uma fonte chegou a me dizer, é um julgamento de um ex-presidente da República. Você não esperava que todo mundo fosse só dizer acompanhe o relator, né? Então a gente está nesse pé, retoma amanhã, meio-dia, a última sessão antes de irem para o recesso judiciário. Tá certo. E também a coisa está praticamente resolvida, né? Porque o próximo voto é da ministra Carmen Lúcia, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, depois o Cássio Nunes. Quando o Cássio Nunes Marques for votar, provavelmente já vai estar 4-1 pela inelegibilidade, já com maioria formada. Agora um outro ponto que estava passando assim meio batido, né, Vera, é que o general Walter Braga Neto foi absolvido de todas as acusações, né? Ele não está inelegível. Foi absolvido e já desde o voto do relator, Sardenberg, porque o que o ministro Benedito concluiu é que ele não contribuiu de forma material para aquela reunião com os embaixadores, não esteve nem presente, nem sequer falou. E a outra coisa que poderia ensejar a sua inelegibilidade seria ele ter algum proveito a partir do abuso de poder político cometido pelo Bolsonaro. Mas isso também não ocorreu porque a chapa não se elegeu. Então, se essa coisa da chapa não se eleger
não tira a responsabilidade do Bolsonaro pelo fato de que ele era presidente, comandou aquela reunião. No caso do Braga Neto, aí sim funciona como um fator de não imputabilidade de culpa a ele, porque ele nem teve concorrência material para aquele crime que eles estão investigando e nem se beneficiou dele. Tá. O Braga Neto, ele tá no PL, é isso? É, né? PL, mesmo partido do Bolsonaro, inclusive ganha salário do PL, trabalha como dirigente partidário hoje em dia. Então, e continua elegível, portanto, no pleno direito, dos seus plenos direitos políticos. Bom, Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.